Olá, meu querido, olá, minha querida, meu aluno, minha aluna, meu amigo, minha amiga do Tec Concurso. Gente, é sempre um prazer e uma honra para mim estar aqui com vocês, para que nós continuemos a trabalhar a disciplina jurídica, a ciência do direito, na perspectiva aqui do direito do trabalho. Nós estamos trabalhando a relação de trabalho como um todo, a toda a estrutura do direito do trabalho, desde os seus aspectos mais introdutórios, mais iniciais, até a sua evolução histórica, até toda a sua construção. E dentro dessa perspectiva, estamos terminando, neste agora último bloco, terminando a análise da lei que versa sobre o trabalhador avulso portuário. Não se esqueça, sempre falo isso em todo vídeo que gravo sobre esse tópico. Trabalhador avulso, ele é um trabalhador que não se confunde com o empregado. O empregado é aquele que reúne os requisitos da relação de emprego. A relação empregatícia, que tem os seus requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação jurídica, e como elementos acidentais, a alteridade e a exclusividade. Elementos acidentais, que podem estar presentes ou não. Já no trabalho avulso, nós temos uma relação jurídica diferente. Existe trabalho humano, mas não é o trabalho na condição de empregado. Na relação de emprego, a relação entre empregado e empregador é uma relação linear, onde aquele empregado tem uma única fonte pagadora, seu empregador. Ele tem um único local de onde lhe emanam as atividades, o seu empregador. Agora, no trabalhador avulso, nós temos uma disciplina diferente. O avulso, ele trabalha por meio de um intermediário. Existe o trabalhador avulso, um intermediário e uma multiplicidade de tomadores de serviço e uma multiplicidade de fontes pagadoras. Nós observamos que o avulso pode ser o avulso portuário, aquele que tem como órgão intermediador o órgão de gestão de mão de obra. Estamos estudando isso aqui minuciosamente na lei específica. E temos também um avulso não portuário, aquele que tem como órgão intermediador o sindicato da categoria profissional, que atuará por meio das determinações contidas em acordo coletivo ou em convenção coletiva de trabalho. Ora, quando falamos do avulso, temos alguém que, por meio deste intermediário, vai ter o seu trabalho, a sua capacidade enquanto mão de obra, direcionada para vários pagadores, para múltiplos tomadores de serviço. Importante ressaltar que, embora configurem relações de trabalho diferentes, a relação de trabalho do avulso para a Constituição, no que pertence aos direitos trabalhistas do avulso, o avulso foi equiparado ao empregado. Então, se o empregado tem direito a 13º salário profissional, se o empregado tem direito a férias mais 1/3, se o empregado tem direito a FGTS, se o empregado tem direito a horas extraordinárias, se o empregado tem direito adicional noturno e todos aqueles direitos esculpidos no artigo 7º da Constituição, todos esses direitos têm também o trabalhador avulso, por força da equiparação condicional. Esse é um breve resumo e nós estamos analisando a lei agora que versa sobre o trabalho avulso portuário de maneira específica. Vimos que esta lei tem conteúdos tanto do direito administrativo, do direito civil, mas também algum conteúdo do direito do trabalho, como nós vimos no último bloco. Agora, a gente encerra a leitura da lei. É importante que você, concurseiro, concurseira, estudioso, estudiosa, esteja sempre acostumado a ler a letra da lei, estudar a lei, com caneta, com papel do lado, pensando, meditando. Letra seca representa pelo menos 80, 85% da sua prova, qualquer que seja a prova. Nós agora damos continuidade no estudo dessa lei, terminaremos esse bloco, o trabalhador avulso, e vamos para um próximo bloco daqui a pouquinho. Vamos lá? Das infrações e das penalidades, é o capítulo 7. Preste atenção. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária que importe. Vamos lá? Toda ação ou omissão, ele quer dizer toda conduta. Voluntária, aquela onde há consciência, vontade, desejo de obter um resultado, ou involuntária, ou seja, aquela onde não há esse elemento volitivo como determinante ou caracterizador. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em: inciso 1, realização de operações portuárias com infringência ao disposto nesta lei ou com inobservância dos regulamentos do porto. Inciso 2,
recusa injustificada por parte do órgão de gestão de mão de obra da distribuição de trabalhadores a qualquer operador portuário. Nós vimos que o operador portuário é o quê? É uma pessoa jurídica. O órgão de gestão de mão de obra, que não tem finalidade lucrativa, mas a finalidade de fato beneficiar os trabalhadores avulsos, ele deve distribuir esses trabalhadores avulsos, sendo vedada uma recusa ao quê? Injustificada. Não pode ter qualquer tipo de paternalismo, preferência, deve ser sempre resguardada uma impessoalidade nesse particular aqui, no que tange a atuação do órgão de gestão de mão de obra. É a isonomia aplicada aqui na perspectiva do direito do trabalho. Inciso 3. Utilização de terrenos, área, equipamentos e instalações portuárias dentro ou fora do porto organizado, com desvio de finalidade ou com desrespeito à lei e aos regulamentos. Repito, utilização de terrenos, área, equipamentos e instalações portuárias dentro ou fora da área do porto, com desvio de finalidade ou com desrespeito às leis e aos regulamentos. Parágrafo único. Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, qualquer pessoa física ou jurídica que, interferindo na operação portuária, concorra para sua prática ou dela se beneficie. Então vamos lá? Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, qualquer pessoa física ou jurídica. Olhe como é amplo. Qualquer pessoa física ou jurídica que, interferindo na operação portuária, concorra para sua prática, ou seja, ajude aquela prática ilícita, aquela prática infracional, ou dela se beneficie, ou seja, tenha algum tipo de benefício diante dessa circunstância. Artigo 47 da lei diz o seguinte: as infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da falta. Repetimos, as infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis ó para cá, separadas só para o indivíduo, só para aquela pessoa, física ou jurídica, ou cumulativamente, ou seja, de acordo com a gravidade da falta. Advertência, multa, proibição de ingresso na área do porto por período de 30 a 180 dias. Suspensão da atividade de operador portuário pelo período de 30 a 180 dias ou cancelamento do credenciamento do operador portuário. Ou cancelamento do credenciamento do operador portuário, que é a sanção mais grave aqui. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto nesta lei, aplicam-se subsidiariamente às infrações previstas no artigo 46 as penalidades estabelecidas pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, separada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da falta. Ou seja, sem prejuízo disso aqui, ainda se aplicam as infrações do artigo 46 da Lei 10.233 de 2001, separado ou cumulativamente, e não há um bis e idem, podem ser aplicadas as duas estruturas sancionatórias, a desta lei vigente e da Lei 10.233 de 2001. Artigo 48 diz assim: apurada no mesmo processo, ó para cá, no mesmo processo, isso é um requisito, a prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa física ou jurídica, aplicam-se cumulativamente as penas a ela cominadas, se as infrações não forem idênticas. Vou repetir. Apurada no mesmo processo prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa física ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, ou seja, você vai somar as penas a ela cominadas, se as infrações não forem idênticas. Então vamos lá. Vamos observar, por exemplo, isso aqui, ó. Digamos que um ógmo faça uma recusa injustificada para distribuir um trabalhador. E aí não está entregando, vamos dizer, o senhor José para trabalhar e não justifica isso. Aqui, esse ógmo vai cair no inciso 2, certo? Vamos dizer que esse ógmo também realiza operações portuárias com infringência da lei. Então ele caiu aqui nos incisos 1 e 2. Olhe para cá.
Se ele praticou duas infrações e o mesmo processo constatou as duas, ele vai ter a penalidade das duas e elas se cumulam, desde que as infrações não sejam idênticas. É isso que está nos ensinando o artigo 48 caput da lei específica. Parágrafo 1º. Serão reunidos em um único processo os diversos autos ou representações de infração continuada para aplicação da pena. Serão reunidos em um único processo os diversos autos ou representações de infração continuada para aplicação da pena. Parágrafo 2º. Serão consideradas continuadas as infrações quando se tratar de repetição da falta ainda não apurada. Olhe para cá. Quando se tratar de repetição da falta ainda não apurada ou objeto do processo, de cuja instauração o infrator não tenha conhecimento por meio de intimação. De cuja instauração o infrator não tenha conhecimento, por meio de intimação. Serão consideradas continuadas as infrações quando se tratar de repetição de falta ainda não apurada ou objeto do processo. Digamos que você está negando o fornecimento de trabalhadores injustificadamente. Continua fazendo. Olha para cá. De cuja instauração o infrator não tenha conhecimento por meio de intimação. É considerado o quê? Continuada. Não foi um ato isolado, mas um ato continuado. Artigo 49 da lei nos ensina assim: na falta de pagamento de multa, no prazo de 30 dias, contado da ciência pelo infrator da decisão final que impuser a penalidade, será realizado o processo de execução. Vamos lá. Na falta de pagamento de multa, no prazo de 30 dias, contado da ciência pelo infrator da decisão final que impuser a penalidade, será realizado o processo de execução. Artigo 50. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas nesta lei reverterão para a ANTAC na fórmula do inciso 5 do caput do artigo 77 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Então vamos lá. A aplicação de multas neste particular vai ser revertida à Agência Nacional, que vai regular essa atuação da linha petrolífera, tudo bem? Ou seja, esses recursos não vão para um João, para Francisco, ou para alguém que simplesmente denuncia. Não, vão ser direcionados para a autarquia, que utilizará tais recursos para cumprimento dessas finalidades específicas, as suas funções precípuas. Artigo 51, artigo importante, Preste atenção. O descumprimento do disposto nos artigos 36, 39 e 42 desta lei sujeitará o infrator à multa prevista no inciso 1 do artigo 10º da Lei 9.719, de 27 de novembro de 98, sem prejuízo das demais infrações cabíveis. Artigo 52. O descumprimento do disposto no caput do parágrafo 3º do artigo 40 desta lei sujeitará o infrator à multa prevista no inciso 3 do artigo 10º da Lei 9.719, de 27 de novembro de 1998, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Aqui a gente vê as aplicações de multa de uma forma muito ampla, mostrando que há uma possibilidade de culminar multas, ou seja, de cumular multas. Há também a possibilidade de culminação de sanções diante de práticas que são aqui vedadas pelo sistema. Agora a gente vai observar o capítulo 8, que é o capítulo final. Obviamente ainda existem algumas ponderações, ponderações apenas nas disposições finais e transitórias, que não é no sufoco. E por fim, o capítulo 8, do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária. Artigo 53 diz assim: fica instituído o Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária 2, a ser implantado pela Secretaria de Portos da Presidência da República e pelo Ministério de Transportes nas respectivas áreas de atuação. Parágrafo 1º. O programa de que trata o caput abrange, dentre outras, ou seja, esse rol aqui não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo.
programa de que trata o caput abrange, entre outras atividades. Inciso 1. As obras e serviços de engenharia de dragagem para manutenção, ampliação de áreas portuárias e de hidrovias, inclusive canais de navegação, bacias de evolução e de fundeio e berços de atracação, compreendendo a remoção do material submerso e a escavação ou derrocamento do leito. Inciso 2. O serviço de sinalização e balizamento, incluindo a aquisição, instalação, reposição, manutenção e modernização de sinais náuticos e equipamentos necessários às hidrovias e ao acesso aos portos e terminais portuários. Então a gente está vendo aqui que todos esses serviços estão nessa perspectiva do inciso 2. Inciso 3, monitoramento ambiental. Inciso 4, gerenciamento da execução dos serviços e obras. Parágrafo 2º. Para fim do programa de que trata o caput, consideram-se, letra A, ele vai dar aqui conceitos importantes para que a gente compreenda quanto a essa disciplina. Diz assim: dragagem, obra ou serviço de engenharia que consiste na limpeza, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo dos rios, lagos, mares, bacias e canais. Inciso 2. Draga, equipamento especializado acoplado à embarcação ou à plataforma fixa, móvel ou flutuante, utilizada para execução de obras ou serviços de dragagem. Material dragado é o material retirado ou deslocado do leito dos corpos d'água decorrentes da atividade de dragagem e transferido para local de despejo autorizado pelo órgão competente. Inciso 4. Empresa de dragagem, pessoa jurídica que tenha por objeto a realização de obra ou serviço de dragagem, com utilização ou não de embarcação. Inciso 5. Sinalização e balizamento, sinais náuticos para o aqui, sinalização e balizamento, sinais náuticos para o auxílio de navegação e a transmissão de informações ao navegante, de forma a possibilitar posicionamento seguro de acesso e tráfego. Artigo 54. A dragagem, por resultado, compreende a contratação de obras de engenharia destinadas ao aprofundamento, alargamento ou expansão de áreas portuárias e de hidrovias, inclusive canais de navegação, bacias de evolução e de fundeio e berços de atracação, bem como serviços de sinalização, balizamento, monitoramento ambiental e outros com o objetivo de manter as condições de profundidade e segurança estabelecidas no projeto implantado. Parágrafo 1º. As obras ou serviços de dragagem, por resultado, poderão contemplar mais de um ponto no mesmo contrato, quando essa medida for mais vantajosa para a administração pública. Qual é o critério? O critério aqui é a melhor vantagem para a administração pública. Parágrafo 2º. Na contratação de raspagem por resultado, é obrigatória a prestação de garantia pelo contratado. Parágrafo 3º. A duração dos contratos de que trata esse artigo será de 10 anos, improrrogável. Então, o que a gente vê aqui, gente? A gente vê basicamente toda uma estrutura que nos mostra a base do chamado trabalho avulso. Vimos que essa leitura da lei, ela traz uma finalidade, ela traz uma questão específica. A base geral da improrrogabilidade disso aqui, ó. Duração dos contratos nesta linha de dragagem, que não pode ser superior a 10 anos. Por fim, mas não menos importante, parágrafo 4º. As contratações das obras e serviços no âmbito do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidrovia 2 poderão ser feitas por meio de licitações internacionais e utilizar o regime diferenciado de contratações públicas de que trata a Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. A administração pública poderá contratar a empresa para gerenciar e auditar os serviços e obras contratadas na forma do caput. Pode contratar a empresa para gerenciar e auditar.
Artigo 55. As embarcações destinadas à dragagem sujeitam-se às normas específicas de segurança da navegação estabelecidas pela autoridade marítima e não se submetem ao disposto na Lei 9.432, de 8 de janeiro de 97. Com isso, gente, a gente remete os artigos finais à leitura das disposições finais e transitórias. A gente fez a leitura de toda a lei que versa sobre o trabalho nos portos e o trabalho do avulso portuário. Toda essa leitura é importante até para a gente ter o costume de leitura da lei e exame dos principais tópicos. Que vocês viram, vários tópicos são relacionados ao trabalhador e ao órgão de gestão de mão de obra. A gente termina aqui essa gravação, esse tópico extenso, mas com vários blocos, vários vídeos sobre o trabalhador avulso portuário. E vamos agora para um próximo bloco com mais conteúdo. Um abraço, é sempre uma honra estar com vocês.